nós vamos começar a estudar os sistemas humanos, né? Sistema digestório, respiratório, reprodutor e assim por diante. Então, como primeiro sistema que nós estudaremos aí durante várias e várias aulas, nós vamos estudar o sistema reprodutor, ok? Muito importante, né, para a gente conhecer o nosso corpo. Então, nessa videoaula, nós vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino, tá? Esse da esquerda aqui. E na próxima videoaula, o sistema reprodutor humano feminino. Aqui nós temos a divisão, né, de uma forma didática do sistema reprodutor masculino, ok? É um sistema um pouco mais complexo do que o da mulher, ok? Então eu vou pedir um pouquinho, essa aula vai ficar um pouquinho mais compridinha do que a do feminino, que é a parte 2. Então, nós temos a divisão do sistema reprodutor na parte externa, no que a gente consegue enxergar externamente, e na parte interna. A parte externa é dividida pelo pênis, né? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui na figura, que é o órgão de cópula. Nós vamos estudar toda a estrutura peniana nos próximos slides. E os dois sacos escrotais do homem, tá? Também chamado de escroto. O saco escrotal ou escroto, via de regra, são dois, né? Pode ser que algum acidente ou nascimento o homem nasça somente com um, mas ele vai abrigar os testículos lá dentro. E a partir então do próximo slide, nós vamos estudar os órgãos internos do homem. Vamos então começar a estudar a parte interna do sistema reprodutor masculino, tá bom? Sistema genital. Primeiramente, vamos começar para a estrutura ali que o escroto abriga, né? Como a gente falou no slide anterior, que são os testículos, essas duas bolinhas aqui cinzas, meio azuladas. Então, o homem tem dois testículos. Como eu falei, pode ter homem que só tem um, ok? Esses dois testículos abrigados no saco, né, no saco escrotal, ele vai ter duas funções. A primeira função é produzir o gameta, a célula sexual, que é o espermatozoide, ok? E a segunda função é produzir o hormônio. Que hormônio? Principalmente a testosterona, tá? A testosterona, que é responsável, por exemplo, pelas características de pelos pubianos, de barba, de engrossamento de voz. Nós vamos falar mais da testosterona quando a gente aprender sistema endócrino, que são os hormônios. Aí nós vamos falar, ok? Então, testículo, duas funções: produzir espermatozoide e produzir hormônio. Esse espermatozoide que é produzido no testículo, ele vai ser armazenado, guardado no epidídimo, que são essas duas bolsinhas aqui em cima. Então, o homem também tem dois epidídimos. A função do epidídimo é armazenar o espermatozoide. E aí, quando o homem vai ejacular, esses espermatozoides que estão no epidídimo vão sair por essas mangueirinhas aqui, uma de cada lado, obviamente, dois testículos, duas mangueirinhas. Essas mangueirinhas são chamadas de ductos deferentes ou canais deferentes. E qual é a função desses canais? É conduzir o espermatozoide, ok? Lembrando que a meta do espermatozoide é sair pelo pênis, ok? E a gente vai falar nos slides até isso acontecer. Então, testículo, epidídimo, canais deferentes. O que é essa estrutura maior aqui? Essa estrutura maior é a bexiga, tá? Que armazena a urina, ok? Então, observem que os canais deferentes, eles passam na lateral da bexiga, não passa no interior. Aqui são figuras mais detalhadas dos testículos, tá? Então, observem os testículos, 1, 2, o epidídimo aqui em cima. E se a gente fizer um corte transversal no testículo, observem essa figura mais à esquerda, vocês vão ver que o testículo é formado
por túbulos seminíferos, novelinhos, né, chamado túbulos seminíferos. Nesses túbulos seminíferos é onde ocorre a formação do espermatozoide, tá? Ah, como mesmo forma o espermatozoide? Lembra que a formação do espermatozoide é por meiose, um processo chamado espermatogênese, que nós temos espermatogônias dando espermatócitos, que vão dar espermátides, que vão dar espermatozoides. A formação do espermatozoide dentro do testículo nós vimos lá no primeiro ano. Se você não recorda e se você quer recordar, você entra no meu canal do YouTube e vê a aula de gametogênese, ok? Vamos então dar continuidade ao caminho do espermatozoide, o caminho que ele deve percorrer até sair pelo pênis na cópula, ok? Então, como nós vimos no slide anterior, o espermatozoide ele é produzido no testículo. Eu vou colocar o número 1 aqui, ok? Produzido no testículo, lembrando que o testículo ele está no saco escrotal, no escroto. Produziu o espermatozoide, aonde que esse espermatozoide vai ser armazenado? No epidídimo, ok? Epidídimo. Vejam só, nós estamos falando de uma parte. Lembrando que o homem tem 2 testículos, 2 epidídimos, tá? Agora o homem vai ejacular. Quando o homem vai ejacular, então esse espermatozoide que está lá na casinha dele, no epidídimo, ele vai sair e vai passar pela mangueirinha chamada canal deferente, tá? Essa mangueirinha, ela vai se encontrar com as vesículas seminais. Eu já vou falar a função dela, tá? Então, imagina assim, ó. Eu tenho o canal deferente e o canal deferente se encontrou com o canal da vesícula seminal, com as mangueirinhas, mangueirinha com mangueirinha. Essas mangueirinhas vão se fundir. E, em vez de chamar de canal deferente, eu passo a chamar de canal ejaculador ou ducto ejaculatório. Então, vejam, é a mesma mangueirinha. Eu só tenho um nome diferente porque passou e fundiu com o canal da vesícula seminal. Esse ducto, ele vai entrar numa outra glândula, que é essa verde aqui, que vocês estão vendo, que é a próstata, tá? Então, nós temos 2 vesículas seminais em rosa ali, uma próstata. Então, o ducto ejaculatório, que é o número 5 ali, ele entra na próstata, ok? Quando o ducto ejaculatório sai da próstata, ele já recebe o nome de uretra, tá? Então, é a mesma mangueirinha, só recebe nomes diferentes de acordo com onde ele entra e onde ele sai, tá? Uretra. Na uretra, o espermatozoide está andando, né? Ele vai receber um líquido também dessa glândula de Cooper aqui, ok? Essa glândula de Cooper eu vou pôr aqui, que também chama de glândula bulboretral. São 2, né? Ou Cooper ou bulboretrais. Ana, você falou dessas glândulas. Vesículas seminais, 2 vesículas, uma próstata e 2 glândulas bulboretrais, né? O que o espermatozoide vai recebendo dessas glândulas? Vai recebendo um líquido, né? Um líquido viscoso, tá? Grosso, um líquido grosso. Por que o espermatozoide precisa desse líquido? Primeiro, porque o espermatozoide tem flagelo. Se ele tem flagelo, ele tem que estar em meio líquido para bater, ok? Então, a primeira coisa é lubrificar ali o ambiente do espermatozoide e da relação sexual. Segundo, o espermatozoide, para chegar lá na mulher, ele precisa bater muito o espermatozoide. Para bater, precisa de energia. E energia precisa de comida, nutrição. Então, esse líquido viscoso, né, que essas glândulas eliminam, vão ter alimento para a célula continuar a ter energia para bater o seu flagelo. E a terceira função dessas glândulas é corrigir o pH da vagina. Por quê? Quando o espermatozoide chega na vagina da mulher, a vagina é ácida e acaba matando o espermatozoide.
Para isso não acontecer, então esse líquido que essas glândulas produzem não permitem que o espermatozoide morra, porque controla o pH da vagina. Olha que interessante, muito legal, né? Então vejam as funções. Claro que essas glândulas têm funções um pouco diferentes entre si, mas eu fiz um geralzão aqui, beleza? E aí, então, a uretra, o espermatozoide já recebeu, agora a gente pode chamar de sêmen, né? O que é o sêmen? É o espermatozoide com todo esse líquido dessas glândulas e passa para a uretra, no pênis, e o homem ejacula pelo canal da uretra. Observem uma coisa muito importante. A uretra no homem, isso vai ser diferente na mulher, é um caminho comum à bexiga, ao sistema urinário. Deixa eu mudar de cor aqui. Olha, aqui é a bexiga, onde armazena xixi. Então, vejam que é o mesmo caminho. Quando o homem vai ejacular, fecha essa estrutura aqui. Então, não tem como o homem fazer xixi e ejacular ao mesmo tempo, tá? Então, a uretra no homem é comum ao sistema urinário de xixi e ao sistema reprodutor. E isso não vai acontecer na mulher. E aqui, então, está o sêmen, né? Nesse líquido que vocês estão vendo aí nessa plaquinha de Petri, é o sêmen. O sêmen também ele é chamado de esperma. E a título de curiosidade, eu gostaria que vocês soubessem, né, que de tudo que vocês estão vendo aí, só 10% desse volume corresponde realmente a espermatozoide. Os outros 90% corresponde aos líquidos das glândulas que a gente acabou de ver, das glândulas seminais, da próstata e das glândulas bulboretrais. Essa aqui é uma figurinha para vocês estudarem tudo o que a gente viu até agora, tá bom? Aqui está o resumo das funções de todas essas estruturas que nós vimos até agora. Se você quiser, dá pausa no vídeo e faça suas anotações. Vamos então agora estudar a estrutura do pênis, né? Só relembrando então que nós temos a bexiga, onde armazena o xixi. Essa bexiga, então, sai um canal, né, para dentro da próstata. Esse canal é comum ao canal ali da vesícula seminal, que é o ducto ejaculatório, e quando sai da próstata, esse ducto ejaculatório recebe o nome de uretra. E essa uretra, essa mangueirinha, vai entrar no pênis. Olha ela aqui, né? Ela pequenininha aqui. Então, vamos estudar a estrutura do pênis. Nós temos na extremidade a glande, que é chamada de cabeça, né? Essa glande, ela é recoberta por uma pele chamada prepúcio. Agora, no próximo slide, a gente vai ver, tem alguns meninos, principalmente os novinhos, essa pele encobre bastante o pênis. Conforme o menino vai crescendo, essa pele vai retraindo, vai diminuindo, tá? E a função dessa pele, como a cabeça do pênis é muito sensível, né? A função dessa pele é produzir uma lubrificação natural do pênis e proteger a cabeça, que é muito sensível, como eu disse. Ao redor da uretra, nós vamos ter os chamados corpos esponjosos e corpos cavernosos, tá? Dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso, que é um tecido esponjoso, como se fosse uma esponja mesmo de tomar banho. A esponja não recebe grande quantidade de água, não fica cheia. A diferença é que aqui, esses corpos cavernosos e esponjosos, eles vão receber sangue, tá? Então, quando o homem se excita, o pênis se enche do sangue e então o pênis fica ereto. Então, a ereção do pênis se deve a uma grande quantidade de sangue que vai para o pênis para ele ficar ereto. E o que é a fimose? Então, como a gente falou no slide anterior, né? A maioria dos meninos, eles nascem com essa pele, com um prepúcio grande, recobrindo a glande. Olha essa figurinha, o prepúcio, a pele grande recobrindo. Com o passar do tempo, o prepúcio, a pele, ela vai retraindo, vai diminuindo, olha. E vai expondo a cabeça, que é a glande, ok? Pode ser que em alguns casos não ocorra essa retração e a pele continua grande. Então,
A fimose é esse excesso de pele que não foi regredido. Nos judeus, por exemplo, eles já fazem a circuncisão. O que é isso? Eles já fazem um corte nessa pele para o menino não ter esse problema, por questões até religiosas. Mas quem não faz isso quando o bebê é pequeno, e se a pele, quando o menino não regride, tem que operar da fimose, porque isso causa dor, principalmente, por exemplo, no ato sexual, tá? Pode juntar bactéria, porque não limpa direito a glande, o pênis. Então, a fimose é esse excesso de pele que não aconteceu a retração dela com o desenvolvimento do menino e que precisa, então, aí ter um piquezinho para melhorar essa situação. E aqui é uma outra forma de visualizar o sistema reprodutor masculino, tá? Gostaria que vocês pausassem o vídeo e tentassem, então, observar se vocês conseguem identificar as estruturas que a gente viu nessa aula, tá bom? Então, é uma foto, uma figura de frente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E no próximo slide há um vídeo curtinho de 2,5 minutos resumindo tudo o que nós falamos até agora. Se você entendeu o vídeo, é porque você entendeu a aula. Um beijo e até a próxima aula falando do sistema reprodutor feminino. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo que eu achei muito interessante. A moça fala português de Portugal, mas dá para entender direitinho, tá bom? Se vocês entenderem esse vídeo, vocês entenderam o sistema reprodutor masculino. Vamos lá. Deixa eu... O sistema reprodutor masculino é constituído pelos testículos, tubos ou túbulos seminíferos, epidídimo, canais deferentes, uretra e o pênis, bem como pela vesícula seminal, a próstata e a glândula bulbouretral, ou glândula de Cowper, que são responsáveis por segregar fluidos que vão constituir o esperma. Os testículos dividem-se em lóbulos, que contêm os tubos seminíferos responsáveis pela produção de espermatozoides. Depois de sair dos tubos seminíferos, os espermatozoides passam pelos canais eferentes, até chegarem ao epidídimo, onde sofrem um processo de maturação. Daqui seguem pelos canais deferentes 2 tubos ocos de cerca de 60 cm de comprimento que saem do polo inferior do testículo. Atravessam o canal inguinal até chegarem à cavidade abdominal, onde descrevem um arco por cima da bexiga. As vesículas seminais são glândulas situadas entre o fundo da bexiga e o reto e têm como função segregar um líquido viscoso, o líquido seminal. O canal excretor da vesícula seminal funde-se com o canal deferente, formando o canal ejaculador. Durante a ejaculação, estes canais despejam o esperma na uretra masculina, canal de passagem comum da urina e do esperma. A próstata é uma glândula situada abaixo da bexiga que envolve a uretra prostática, canal para onde é drenado o líquido prostático que é segregado pela próstata. As glândulas bulbouretrais ou de Cowper segregam uma substância alcalina que protege os espermatozoides e uma substância mucosa que lubrifica a uretra. A uretra atravessa o pênis transportando o sêmen, uma mistura dos espermatozoides e das secreções das glândulas. Durante a ejaculação, os músculos que envolvem os músculos do esfíncter da base da bexiga contraem-se e fecham a comunicação com a uretra, para que não haja saída de urina para a uretra nem entrada de esperma na bexiga. Os espermatozoides saem dos tubos seminíferos para o epidídimo, canal deferente, canal ejaculador e, por fim, para o exterior, através da uretra. Muito bom, né? Eu gostei bastante desse vídeo.